Então, processo de aplicação. Por onde eu aplico? No meu processo, eu estava muito perdida, não conhecia muito bem Community College na época, e eu fiquei batendo minha cabeça no Common App. Eu vou falar a minha experiência, agora isso aqui é bem específico, porque eu não vou bater a mão dizendo que não tem Community College no Common App, porque eu realmente não sei. Eu e Yulia não achei Community College no Common App, mas pode ser que vocês acham, outras pessoas estão passando pelo processo e podem ter achado. Eu desisti muito rápido do Common App porque eu estava com muita pressa no meu processo. Então, não vou bater nessa questão agora. Só lembrando que Community College e Junior College é a mesma coisa. Em tese, inclusive eu perguntei para eles aqui, quando eu cheguei aqui, eu falei, qual a diferença de uma Junior College e uma Community College? Em tese, são faculdades pequenas. É isso que significa para eles. São faculdades menores. Não são pequenos, mas são menores. Pequenos, menores, enfim. Então, por onde eu aplico? No site da Community College, por e-mail, depois eu vou explicar isso melhor, eu vou falar do meu processo de aplicação, mas é no site da Community College, então, sim, você vai ter que aplicar no site de cada Community College, porque o site de cada um é diferente, o processo vai ser diferente, os requisitos vão ser diferentes. Tem alguns requerimentos que são mais gerais, então, por exemplo, vai pedir o seu histórico escolar do high school, vai pedir o seu teste de proficiência em inglês, vai pedir a sua comprovação financeira e a cópia do passaporte. Essa é a cópia do passaporte. Pelo menos no meu pediu, né? Então, pode ser que, não sei se talvez em outro não peça, mas no meu pediu para liberar o meu I-20. E observações em relação a documentos do sponsor, no meu não pediu, mas pediram a comprovação financeira. E tem algumas community colleges que já tem a aba e tem o documento do sponsor para você preencher e já mandar para eles junto. Então, cada community college vai seguir um passo diferente. Comprovação de imunização. Vou falar sobre isso mais à frente, mas falando resumidamente, não são todas que pedem. Aliás, são pouquíssimas que eu achei pedindo. A minha também não pediu. E SAT ou ACT não pedem, mas tem algumas que podem ser que peçam. Já vi algumas pedindo, tipo, eu preciso que você tenha o mínimo de, sei lá, 400 ou o mínimo de 380 na parte lá de Reading e Writing, por exemplo. Então, algumas pedem isso, mas são algumas mais, talvez, famosinhas. Eu não vou citar nomes, eu não vou evitar o máximo possível, inclusive, trazer nomes de community colleges aqui para não influenciar ninguém a nada. Nem para não aplicar, porque eu passei algumas dores de cabeça com algumas, nem para aplicar também, porque tem umas que são meus xodózinhos mesmo, que eu não fui pra lá. Mas pode ser que peça SAT e ACT, mais no sentido de questão de comunicação e etc. Algumas utilizam, inclusive, para comprovação em inglês, se você tiver uma nota boa no SAT e etc. Mas eu vou falar isso, cada passo na minha aplicação. Primeiro, você vai criar uma conta. Então, o primeiro passo, se você criar a conta, você não está se comprometendo, você não está aplicando nem nada do tipo, você só criou uma conta e você não é aluno nem nada. Então, essa conta é literalmente só para você aplicar. E aí, por exemplo, na minha foi isso aí, eu tirei uns prints de como que é. Fiz a conta, o que eles vão me pedir? Essa foi da minha. Em outro site que eu fiz foi diferente, em outra Community College que eu apliquei foi diferente disso. Mas na minha que eu estou hoje estudando, né? Foi mais ou menos isso. Ou seja, minhas informações pessoais, a informação do meu país, a informação tipo, de e-mail, de contatos comigo, do meu telefone, país da onde que eu vim, etc. Além disso, vai pedir coisas sobre o seu high school, pode ser que peça, né? O meu pediu. E aí pergunta, tipo, qual foi o último high school que eu estudei, se foi fora dos Estados Unidos, então um high school internacional. Se eu tenho, tipo, um exame, não é um exame de proficiência no high school, mas é tipo um certificado de conclusão. Qual foi o ano que eu me graduei, o mês que eu me graduei. E aí, só para vocês terem uma ideia que não é uma aplicação, eles perguntam qual é a probabilidade, né? Quais as chances, assim, o quão que você quer aplicar ou quer participar daqui da nossa faculdade. E aí eles perguntam quais são meus interesses também na faculdade deles. Então, tipo assim, aqui temos 2 localizações da minha faculdade, não é só uma. Então, tem uma aqui e outra em Centerville. Eles perguntam a localização que eu tenho interesse, pergunta qual é o programa acadêmico que eu tenho interesse e qual é o entry term, ou seja, qual é o período que eu tenho interesse de entrar. E aí depois eles pedem senha para eu criar minha senha, etc. Isso ainda não é minha aplicação, mas ainda assim eu já preenchi, por exemplo, as coisas que eu queria para dentro deles, dentro da faculdade, mas ainda assim não era a minha aplicação de fato. E aí meu profile ficou assim. Inclusive teve um assunto no Discord essa semana que eu queria até dar um ênfase aqui nessa parte, porque aconteceu comigo. Eu fiz todo em inglês no meu perfil. Botei building, apartments, state of Espírito Santo e etc. E acabou que o meu acceptance package, junto com a minha acceptance letter, e vem outras coisas que eu não sei porque eu não recebi, porque eu botei em inglês e eles não acharam meu endereço até hoje. Então, assim, escreva em português seu endereço porque a gente é do Brasil. Então, só trazendo isso, sempre escreva em português porque significa que pode ser que eles vão te enviar alguma coisa e nos Correios do Brasil pode ser que não chegue na sua casa. Na minha, não chegou. Então, essa foi a minha experiência. Eu escrevi em inglês e não chegou. E aí, esse é o meu profile. Embaixo tá as áreas de interesses que eu tinha aqui dentro. Eu fiz 2 inscrições no site. Inclusive, a próxima parte, gente, ó, é a minha aplicação, ó. Mamão com açúcar aplicar.
Eu só errei 4 vezes, podem ficar tranquilos. A minha aplicação, olha, eu fiz 4 aplicações, com ainda coisas diferentes. Eu apliquei para física, apliquei para matemática e apliquei para o que eu tô hoje, que é o de Associate of Arts, que é o que eu faço. Por que que o meu deu tudo isso? É porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E quando eu não recebia meu acceptance letter e a faculdade não me respondia de jeito nenhum e a comunicação estava péssima, eu falei, pronto, eu fiz errado, vou fazer de novo. E eu tinha mandado já um e-mail falando, eu tô aplicando para eu quero fazer engenharia, vocês não têm programa de engenharia, então talvez seja melhor fazer matemática. Não, talvez seja melhor eu fazer física. E aí eu comecei a aplicar para tudo que eu achei que eu podia entrar, que poderia me ajudar, porque eles não respondiam meus e-mails me aconselhando, né, qual seria o melhor para eu fazer. E aí acabou que saiu o e-mail, saiu acho que 2 dias depois, 3 dias depois, não sei, falando tipo, não, a gente orienta que você faça o undecided por causa disso. E aí eu apliquei novamente. Aí eu recebi um e-mail depois, falando assim, depois que eu mandei tudo, tava tudo certo, já eles falaram assim, querida Yulia, queria te avisar que você fez 4 aplicações. Qual você quer que seja o seu, não é seu major, né? Mas qual que você quer realmente aplicar aqui só pra gente botar nos nossos registros? Assim, a vergonha foi imensa. Queria me esconder debaixo da mesa, mas tudo bem. Os layouts podem ser diferentes, então pode não ser tão fácil e intuitivo quanto foi pra mim. O meu processo foi muito fácil e intuitivo. Por exemplo, esse é literalmente o layout que eu fiz a minha aplicação. Então tá escrito ali, ó, aplicar online. Pronto. Adicionar ou mudar programa. Pronto. Então, tipo, enfim, pra mim foi muito intuitivo. Depois que eu passei dessa parte, ou seja, depois que eu apliquei, apareceu isso, que seria eu colocar esses documentos pra eu botar na plataforma deles, dentro do site. E aí eu botei a cópia do meu passaporte, o High School Transcript traduzido, tradução juramentada, e mandei um comprovante financeiro. Nesse caso, eu passei por um aperto porque a minha instituição financeira não quis me dar uma carta de jeito nenhum. Eles não queriam me dar uma carta validando comprovação financeira. E aí eu falei, mas o que eu vou fazer? Eu falei, gente, doideira. E aí o que eu fiz? Então, gente, isso que eu vou falar é uma especificidade que aconteceu comigo. Pode ser que outras instituições não aceitem. Então, só um adendo. Por isso que eu falo, Community College é muito específico. Então, o que eu fiz? Eu mandei para tradução juramentada, então eu juramentei todos os meus negócios financeiros. Saiu caro, mas para mim valeu a pena, porque depois eu tive que apresentar isso também na alfândega, não, no consulado, eles pediram. E isso me ajudou demais depois, no futuro, no meu processo. Mas enfim, depois desse processo, o que aconteceu? Na minha Community College, eu tinha que mandar isso por aí e também por e-mail. Então, por e-mail, o que eu mandei? Eu mandei meu DET, eu fiz um self-report do meu DET, do Duolingo English Test. Mandei meu SAT também, então por isso que eu botei um asterisco na questão do SAT. Não foi, eles pediram, mas não foi como um requisito para eu entrar. Mas o que acontece? Quando eu cheguei aqui, 2 coisas muito importantes. Quando eu cheguei aqui, eu não precisei fazer um teste, porque você faz um teste quando você chega na Community College para você ver o seu nível. Então, tipo, algumas aulas eu não poderia pegar se minha nota não batesse com a nota que eles têm. Eles têm uma tabela de nota do SAT. Então, se minha nota, tanto em matemática quanto em outras coisas, fosse, tipo, abaixo do que eles gostariam, eu teria que fazer aulas, não das que eu faço hoje, mas talvez aulas um pouco abaixo, mais introdutórias, para eu me adaptar e poder levar meu nível para outro nível. Então, tipo assim, isso ajudou muito quando eu me registrei para as minhas aulas, isso eu ter feito o SAT. Se eu tivesse tirado uma nota melhor, eu conseguiria bolsas. Eu vou explicar isso mais pra frente. Por isso que eu acho muito, defendo muita importância de fazer o SAT mesmo indo pra Community College. Mas isso vai de cada um por causa do processo que eu quero futuramente. E a questão de mandar por e-mail o self-report do Duolingo, outra coisa que eu passei um aperto com o Duolingo, mas não vou falar sobre isso aqui. Mas eu passei um aperto com o Duolingo que, mas enfim, foi bom. Questão do Duolingo, quando eu cheguei aqui, é por causa de Community College que eu vou falar isso. Todos nós sabemos que Community College aceita uma nota menor. E por que eu tô falando isso? Mesmo que a gente fique tranquilo com a questão de, é uma nota menor, gente, eu tô aprendendo mímica, porque o inglês já tá no sal, entendeu? Então, por que eu tô falando isso? Eu consigo me virar, mas eu tive, tipo, a minha vida inteira um contato com inglês, desde criança, fiz inglês e tal, então eu tenho um contato maior e eu consigo me virar. Mas eu faço muita mímica aqui. Às vezes eu tenho que fazer mímica, tipo, isso, aquilo, e não sei o que, aquela coisa que é assim, que eu não sei o nome. Então, tipo assim, por que eu tô falando tudo isso? Porque às vezes a gente, não é pra não fazer o Duolingo, tá, gente? Mas eu falo isso pra gente não só ir pelo que o teste fala, mas a confiança de que a gente tem em nós mesmos de se virar. A nossa confiança de, tipo, o meu inglês tá bom pra eu me comunicar e eu consigo me virar aqui. É mais ou menos nesse sentido que eu quis falar. Enfim, aí a minha aplicação foi tanto pelo site quanto pelo e-mail. E eu tive que enviar meu SAT. Isso me ajudou.
essa é a minha acceptance letter. Por que que eu achei legal botar? Porque eu achei que community college não tinha isso. Não sei porque na minha cabeça eu falei: "Cara, eu não tenho acceptance letter, eu só entrei, é isso aí, e eles só vão me falar: 'Vem tal dia'", e não sei. E aí veio meu acceptance letter, essa é a minha acceptance letter, e quando veio eu chorei, eu fiquei toda emocionada, foi cara, foi um impacto, não sei porquê, mas foi uma parada muito, não sei, foi muito emotiva pra mim, enfim. E aí foi a primeira vez que eu cheguei realmente a falar um pouco mais do processo com a minha família, porque eu sou uma pessoa muito fechada, eu não fico falando muito do processo com eles, então, tipo, eles não sentem, eu não passei toda a dor que eu passei no processo pra eles, nem também às vezes até então as alegrias e tal, tem muita coisa que eu guardo pra mim. Então, nesse momento eu não quis guardar pra mim, eu compartilhei com a minha família, foi tipo muito xodozinho.